E ao som da trilha sonora que eu falo daqui a pouco de que filme se trata essa trilha sonora, foi criada por John Williams. Começa agora o podcast do blog Videotape, A Lente do Futuro. Hoje, 6 de novembro de 2019. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast número 1. Meu nome é Cássio Gama, estudante do 6º semestre de jornalismo da Uninove. E não estou sozinho, aqui no estúdio tenho... Meu nome é Laura, sou estudante do 4º semestre de jornalismo da Uninove. Aproveito para falar das redes sociais do nosso blog. Estamos no Instagram, Facebook e Twitter. Procura lá por blog Videotape, onde falamos de filmes e séries que você já curtiu ou está curtindo no momento. Oi, pessoal. Meu nome é Natália Marcelina, também estudante de jornalismo, estou no 6º semestre. Você confere este programa completo no nosso site. É só acessar o topazioagência.wixsite.com/unimove. Também lá no Instagram você encontra esse podcast com a hashtag podcast blog VT01. É só acompanhar lá nas nossas redes sociais. Hoje a temática do nosso blog é a saga dos filmes Harry Potter e O Senhor dos Anéis. E para falar desses dois clássicos, né, do cinema, chama a Fernanda, que está aqui comigo, e o Robert, amantes, né, especialistas em filmes, mas antes de tudo, amantes de séries e filmes, ambos publicitários. Sejam muito bem-vindos. Olá, sou Fernanda, sou publicitária, designer. Eu amo filmes, amo séries, adoro esse mundo geek. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Olá, pessoal. Eu sou o Robert. Obrigado pelo convite. Obrigado por essa oportunidade, acho que da gente externar um pouco aí do nosso conhecimento e do nosso amor por esses filmes que são lendas, né? Que todos conhecem, que todos amam. Sou publicitário também, fotógrafo e apaixonado pelas artes. Vamos começar agora com uma sequência de perguntas. Primeiro eu vou perguntar para Fernanda. Fernanda, é difícil falar de quem não gosta de Harry Potter, né? Possui uma produção cinematográfica muito bem elaborada. O que você atribui, Fernanda, ao sucesso desse filme? Eu acho que é um conjunto de fatores, né, que fizeram esse filme um sucesso mundial e que mesmo a saga tendo terminado e começado outra derivada, as pessoas continuam amando. Eu acho que primeiro é por conta da temática, né, bruxos, bruxas, essa coisa da magia, do que é fantástico, é bem interessante, é bem diferente. Antes de Harry Potter, a gente só tinha aquela coisa do Mago Merlin e de outros personagens mais místicos do que novos. Que mais? Eu acho que também tem a questão do arquétipo. O arquétipo do herói, ele tem uma jornada que as pessoas se identificam. Só para explicar brevemente, os arquétipos são parte de uma teoria que o Jung defendeu. E o herói é um dos 12. E ele tem várias etapas que fazem com que as pessoas se identifiquem nessa de eu tento, eu perco primeiro para depois eu conquistar um objetivo. E Harry Potter traz aquela infância que todo mundo queria ter numa escola de mágica. Todos esses elementos fazem com que o filme seja muito forte. E os livros também, que também são vendidos até hoje, apesar de ter passado 11 anos, né, do lançamento. Dando sequência às perguntas, eu queria saber de você, Robert. Você é publicitário. Eu queria saber se você presta atenção na parte gráfica do filme, nos detalhes. É porque eu, como jornalista, eu presto muita atenção no roteiro em si. Queria saber de você, nessa questão gráfica. Com certeza. Assim, falando de Harry Potter, acho que de qualquer outro filme, o principal motivo da gente ir ver uma produção após cursar a publicidade, após se tornar fotógrafo, que é a minha profissão atual, eu acho que é justamente porque a gente vai ter uma visão um pouco diferente da pessoa comum, que não tem esse conhecimento e essa expertise. Eu sou apaixonado pela fotografia de Harry Potter, sou apaixonado pela forma que o filme foi produzido, pela forma que o filme foi construído, sou apaixonado pelos tons frios que eles usam, que dão um mood, um sentimento na cena de uma forma mais tenebrosa. Eu sou apaixonado pela forma como os atores são dirigidos, pela forma como eles brincam com diversos elementos que, mesmo sendo um local que tem tanta diversidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo, você consegue se encantar até com o mínimo mover de uma escada num filme.
Então, com certeza eu estou sempre ali ligado e buscando um pouco, querendo saber quem é o diretor de fotografia, quem é o diretor de iluminação, quem fez o elenco, acompanho os Oscars, todo o mundo ali dentro, por trás dessa produção, eu estou querendo sempre acompanhar para poder saber mesmo o que está acontecendo. Olha só, bastante coisa aí que o Robert contribuiu, né? Quem somos nós na fila do pão para falar alguma coisa de filme agora, depois desse esboço todo aí referente ao filme Harry Potter. Realmente é uma produção muito bem elaborada, né? Bem estruturada. Acho que a autora aí, questão de roteiro, tudo, eles conseguiram um sucesso muito grande com isso. Agora a Fernanda, né? Pergunta para a Fernanda aqui, dando sequência. Fernanda, você acha que eles conseguiram, né? Tem sempre uma polêmica, né? Quando pega um livro para transformar em filme. Se vai conseguir extrair toda aquela riqueza que a gente tem nos detalhes do livro para os filmes. Você acha que eles conseguiram fazer isso ou... No caso de Harry Potter, eles foram muito bem sucedidos, falhando apenas em um ou outro assim, aspecto da saga como um todo. Por ser uma literatura infanto-juvenil, a construção do livro ela é mais simplificada. Então, ela tem os elementos de descrição de cenários e tudo, sem muito aprofundamento no sentimento, e sim na descrição. Então, quando ele entra no salão comunal, ele fala da posição das coisas de uma forma simples, rápida, que você imagina aquilo de forma breve. E os filmes pegaram essa essência e, juntando com a fotografia, com o pessoal da produção, que arrumou os elementos, conseguiu transferir mais ainda a ideia do que era aquilo. Inclusive, se você pegar os primeiros livros lançados, tinham poucas ilustrações e elas começaram a vir depois dos filmes, nos livros, nas edições mais novas, com o castelo sendo retratado da forma que ele é retratado no cinema. Porque nos primeiros não tinha esse detalhamento de cenário, desse tipo de coisa. E eles transferiram a história como um todo de forma bem eficiente. Eu vou deixar uma consideração minha. Apenas no livro O Enigma do Príncipe, eles falharam um pouco. Por uma única razão. No livro há um relacionamento muito grande entre o Harry tentar saber quem está assinando o livro. E no filme isso acontece de forma muito breve. Tipo, descobri que... Spoiler, tá? Alerta de spoiler. Que foi o Snape. Spoiler que todo mundo já sabe, né? Quem nunca assistiu esse filme. O Robert está se segurando ali, porque ele não concorda com algumas coisas que ela está falando. Vai falar chegar daqui a pouco, vai chegar a sua vez. Não, mas e uma curiosidade sobre a fotografia dos filmes do Harry Potter. Nos 2 primeiros, era uma fotografia diferente do que foi do terceiro em diante, porque mudou a produção, aconteceu o falecimento do ator que fazia o Dumbledore. Então, para eles desvincularem a ideia de um filme para o outro, eles trocaram a fotografia, os figurinos, os cenários, e aí deixou tudo um pouco mais frio, um pouco mais sombrio, eu diria. Acho que sombrio. Acho que tentaram dar uma cara diferente, porque mudou o ator e aí a direção também precisou se adaptar, porque como fazer uma saga que era tão forte já desde o começo, uma mudança de um personagem tão icônico parecer despercebida. E para muita gente foi. Assim, talvez pra gente que é muito fã, que a gente tenha percebido e acompanhado o que ocorreu, mas eu acredito que muitas pessoas foram ao cinema ver o terceiro, o quarto filme e não perceberam de pronto que o Dumbledore, né, que é o personagem ali do Mago Mor, o diretor da escola de Hogwarts, mudou. Terceira Ordem de Merlin. Exatamente, mudou e as pessoas provavelmente não tenham percebido até um tempo avançado já de filme. Só continuando, já que você pegou o gancho, Robert, essa mesma pergunta que eu fiz para a Fernanda, eu repito para você. Você acha que eles conseguiram, na sua opinião? O que... Eu acho que foi muito bem sucedido de fato. Como a Fernanda falou, a construção do livro, ele é um livro que é para ser fácil de ler, né? A J.K. Rowling, ela já tinha um personagem muito fixo na cabeça dela desde uma idade muito jovem. Então, ela foi concebendo o Harry Potter e o que tinha desde quando ela era adolescente, quando ela ainda era nova. Então, o pensamento de como pôr isso no papel e fazer isso se transformar num livro foi de uma forma simples mesmo e que é bacana porque aí qualquer pessoa que tenha acesso a esse conteúdo consegue desenvolver uma história na mente e desenvolver aquilo que está imaginando. E aí eu falo isso
pré-assistir os filmes. Para quem primeiro lê os livros para depois ver os filmes, porque aí você consegue construir muito bem na sua cabeça. Uma memória afetiva, né? Exatamente. E eles conseguem fazer isso de uma forma bem bacana também, por exemplo, já que a gente está falando de Harry Potter, no The Cursed Child, que é a Criança Amaldiçoada. Ainda não tem um livro, é um fanfic muito bem feito, é uma peça de teatro e o livro retrata com riqueza enorme de detalhes tudo o que está acontecendo, justamente por ser uma peça. Então, as trocas de figurino, as trocas de cenário, eles conseguiram pegar tudo isso que a J.K. Rowling colocou ali nos 7 livros e transportar para essa fanfic que foi muito bem escrita também e que espero eu que vire um filme muito em breve. E vocês preferem mais o quê? O livro, acompanhar o livro ou o filme? Eu gosto da experiência dos dois. É assim, eu gosto primeiro de ler, porque eu crio na minha imaginação aquilo que eu estou lendo. Então, para mim, a experiência de ler primeiro é sempre melhor, porque você entra naquele universo... Então, você vai construindo o seu filme. Isso, você constrói o seu filme na sua cabeça, você idealiza algumas coisas... E quando você vê o filme, tem coisas que excedem as expectativas e tem, por exemplo, personagens que você imagina de um jeito e na hora lá do filme é de outro, mas não é necessariamente ruim. Mas você manteve. Surge aquele sentimento, vontade de escrever para esse autor e falar, muda isso, coloca assim, faz desse jeito. Claro. Sempre. Mandar uma cartinha para ela. Sempre tem algum momento. Olha, você fez aquilo ali, ó, não gostei. Tem muito isso até com outras franquias, que nós não vamos entrar nesse mérito. Nesse campo, para um próximo, né? Pro 2 a gente pensa. Bom, vamos lá, continuando as perguntas, agora eu vou fazer uma pergunta para os dois. Vocês acham que O Senhor dos Anéis e Harry Potter têm muito em comum? Fala um pouco pra gente sobre. Eu acho que o que tem, de mais forte em comum é essa sensação de se passar ambos os filmes num mundo... mais imaginário, lúdico, mais mágico, né? Ambos têm magos, ambos têm magia, ambos têm a história do herói, o personagem do herói, essa questão do arquétipo que a Fê falou, que ele vem sendo construído, uma pessoa que sofre, que tem problemas e que tá ali, vamos dizer, o underdog da franquia ou do livro, e aos poucos ele vai se construindo, crescendo, se tornando algo importante, se tornando algo imponente para no fim vencer. Então, tanto o Frodo no Senhor dos Anéis, quanto o Harry no Harry Potter, tem isso. Eu acho que talvez seria a maior semelhança entre eles. Eu acho que os dois têm níveis de complexidade muito diferentes, por N fatores. Mas eles são, sim, eles têm essa história de superação, no caso, o Harry é um menino que cresceu adotado, etc., O Frodo, ele já não era adotado, mas ele vivia numa vila de hobbits, que eles todos tinham aquela rotina, né? Retrata muito a rotina, a vida simples, etc. E aí ele vai construindo obstáculos e o personagem principal vai superando eles. Dá essa sensação de que se ele fez, eu faço e eu posso, sabe? É uma sensação de vitória, né? Mas eu acho que eles também são bem diferentes. Que eu tenho uma opinião que eles são... O Senhor dos Anéis é um livro essencialmente da literatura inglesa, escrito por J.R.R. Tolkien, né? Ele era um professor, né? Ele ajudou a construir uma língua mundial, que era uma proposta deles. Ele tem um alfabeto dentro do livro, que ele tem as runas, e ele explica essas runas, e é possível você reproduzir em outros textos a runa. É um negócio bem amplo, assim. É um universo tão amplo que ele não escreveu só 3 livros, ele tem uma infinidade de coisas. E isso torna ele complexo e é por isso que muita gente acha chato quando vai ver o filme. Sim. É normal, você fala, você assistiu O Senhor dos Anéis? Eu dormi no primeiro. Um monte de gente eu escuto falar isso. E é normal, porque o livro é assim. O Tolkien, ele descreve que ele tá passando por uma árvore, ele fala do cheiro, ele fala da visão, ele fala da sensação que o personagem tá tendo. Então, são parágrafos e parágrafos de descrição. Coisa que no Harry flui muito mais fácil. Até no próprio filme você vê isso. As coisas vão acontecendo com o Harry de uma forma rítmica que você acompanha quando você vê o filme acabou. Tem até um deles que tem mais de 2 horas de filme e você vai numa boa porque é rápido. No Senhor dos Anéis, não. É uma coisa mais lerda, mais... A característica do autor é mais detalhar, pegar ali no... E é por isso que o Senhor dos Anéis ganhou 9 Oscars numa noite, né?
foi um feito, ninguém nunca tinha feito isso antes. E é essa riqueza de detalhes. E por isso que fica chato. Eles ficam na estrada, eles param. E aí nada acontece no filme. Você tá querendo ali aquela ação, que é luta, e eles estão só parados comendo. Acontece, mas eu acho que é isso. Essa ficção fantástica agrada bastante as pessoas. Acho que dá uma sensação de é isso um que eu ia mundo melhor. falar. Hoje, essas produções, acho que mais fascina é a parte do lúdico. As pessoas têm um certa... Como se pode falar? As pessoas gostam. Gostam, né? Gostam muito disso, né? Dessa parte lúdica, dessa parte de muito efeito, bruxo envolvido. Criaturas, né? Isso. Criaturas místicas, tipo... E, assim, puxando um pouquinho para o que a Fê estava falando, de fato, são complexidades diferentes. E o que é bacana é porque aí tem filme para todo gosto. Sim, você consegue ver Eu tudo. posso ir ver um filme do Harry Potter com meu filho, acompanhar, mesmo que ele seja novo, mesmo que ele não conheça, porque pra gente que cresceu praticamente junto com o Harry ali, acompanhando conforme o passar dos anos e conforme o Daniel Radcliffe, né, que é o ator, cresceu e a gente foi crescendo junto e acompanhando o desenvolvimento dele no filme. E a gente não recebeu nossa carta de Hogwarts. Até hoje, gente, minha frustração, minha maior frustração, não receber a carta de Hogwarts. Mas é bom porque tem pra todo gosto. Então, você pode ser uma pessoa talvez mais sênior, mais séria, que gosta de um estilo de filme um pouco mais complexo, um pouco que você precisa pensar mais, um Donnie Darko da vida, vamos falar assim. Mas e você pode escolher por ver O Senhor dos Anéis, porque você quer naquele momento ter um pouco de magia, ter um pouco de envolvimento com esse lúdico, ou você pode querer... Eu não queria falar esse termo, mas ver um filme mais farofa, assim, tranquilão, que eu só vou ver, me divertir, curtir a história, que é legal. Você não vai sofrer com aquilo, né? Exato. Você não vai carregar aquele Porque peso eles passam, sim, essa emoção, eles passam um pouco da história do Harry, eles passam o quanto ele sofreu, passam um pouco da dificuldade de infância dele, mas de uma forma muito mais tranquila, assim, que... Você só vai chorar no último filme. Você não é um coringa da vida, que você sai mal do cinema, né? Nossa. Você sai tranquilo, Olha você que sai o pessoal bem. vai te pegar. Olha que eu chorei, hein? Dos dois. Pois é, tem aqui, fugindo um pouco aqui do roteiro, tem uma fofoca de bastidor do Harry Potter, da autora, com relação à autora. Reza a lenda, né, que falaram pra ela que ela nunca ia ser escritora. Sim. Vocês sabem dessa história? Sim, ela... Acho que é o primeiro lugar onde ela levou, né, o manuscrito. A primeira editora que ela tentou... levar o Harry Potter e aquela história que ela já tinha tão concebida na cabeça dela, não aceitou. Mas é uma balela total, assim, porque se você for pensar hoje, ela escreveu o primeiro livro dela com 9 anos de idade. A história de um coelho chamado Coelho, que hoje é publicado. Um Sim. livro que ela escreveu com 9 anos de idade. Então, por que não... Eu sinto muito por essa editora que negou o manuscrito do Harry Potter. Hoje ela, acho que nem existe mais essa editora, né? Ela Pois já... é. Certeza. Se tivesse aceitado o Harry Ela não Potter, existe. talvez estivesse aí, Exatamente. né? Outra curiosidade, a autora tem vários problemas, né? Várias coisas que divulgam e tal, que ela sofria abuso, ela tinha um relacionamento abusivo com o marido. E quando ela finalmente conseguiu se libertar dessa relação tóxica, né, que a gente tanto fala hoje em dia, ela saiu e falou, não, eu tenho que publicar esse livro, eu tenho que ir atrás. E aí foi que ela se motivou para terminar a história, ela até complementou, fez mais anotações, etc. E foi aí que ela se levantou, que ela foi atrás dessa editora, que também negou, mas ela não se deixou muito abalar e tá aí, né? Até hoje. No total são quantos mesmo? Quantos Quantos livros publicados? São São 7. 7. Da franquia Harry Potter são 7 e os contos de Beedle, o Bardo, que é citado dentro E aí do livro. tem esses, que vamos chamar de spin-offs de livros, porque tem agora, não é uma publicação da J.K. Rowling, e sim de fanfic, como eu falei, que é o The Cursed Child. Sim. Tem também o Animais Fantásticos, e onde habitam, Quadribol através dos séculos. Quadribol através dos séculos, ou Animais Fantásticos, que inclusive virou filme. E eu não sei aí se todo mundo é tão ligado no mundo como eu, mas não sei se é um spoiler, mas é uma coisa que tá na mídia. O terceiro filme da franquia do Animais Fantásticos vai ser gravado no Brasil, Rio de Janeiro. Na década dos anos 30, né? Exatamente, Anos bem 30. bacana. Tô bem ansioso já. Eu, assim, Já quero também. sou um consumidor muito assíduo de tudo que envolve Harry Potter. E então, eu tô bem ligado, assim, assisti o primeiro, o segundo do Animais Fantásticos.
Gostei bastante, apesar de ser um local diferente, retrata... Tô entrando aqui um pouquinho, mas é tudo Harry Potter, gente. Tá tudo lá dentro. A Tá gente tudo lá tem dentro. Mas tempo. ele retrata uma época diferente, uma época pré-Harry Potter, uma época muito mais antiga. Pré-Segunda Guerra Bruxa. Exatamente, e ele retrata, de fato, a vida de um bruxo que cuida de animais estranhos e animais que são desse mundo mágico. Um adendo, no filme do Harry Potter, a gente tem um personagem muito marcante na vida do Harry, que é o Hagrid. E ele sofre um certo preconceito pelas pessoas porque ele gosta dessas criaturas esquisitas, que são as criaturas mágicas, né? E acho até que ele foi bem menosprezado na franquia, porque ele é um personagem muito bom. Tem muito potencial. Tem muito potencial. Tinha muito potencial, porque aí, no caso, não estaremos mais vendo Harry Potter, mas só as derivações dele. E aí, colocando o Newt Scamander, né, na outra franquia, acaba dando um realce no que o Hagrid fazia e o porquê que isso era importante, Exatamente. né? Eu acho que o papel dele talvez é ser um Hagrid renovado, assim. E assim, não tenho o que falar, o personagem é belíssimo, é muito bem escrito, o ator também. Ganhou vários Oscars. Que já ganhou diversos Oscars. Com A Garota Dinamarquesa, Os Era o filme que tava na minha Miseráveis. cabeça, perfeito. A Teoria de Tudo A também. Teoria de Tudo. Então, assim, ele é sensacional. Traz um jeito, assim, o fato dele ser britânico, mas o filme se passar em outros locais. O primeiro filme da franquia, por exemplo, se passa nos Estados Unidos, que é uma coisa que a gente nunca tinha linkado com o mundo bruxo, porque todo o universo de Harry Potter se passa na Inglaterra, né? Então, você tem... Tem uma menção da Rússia, tem uma menção da França, mas assim, parecia que nas Américas não tinha... existia nada de magia. E a gente vê que existe sim um mundo por trás, sabe? Magia não é só em Londres, magia não é só na França, que é onde eles retratam. E a gente tem agora referência até do Brasil, que vai entrar. Eu tô bastante ansioso de verdade para ver. Mas você consegue perceber, assim, um ritmo diferente, mas a mesma essência de filme. Porque, apesar de você não estar vivendo ali aquela mesma história de Harry Potter, mas é o mesmo mundo, é a mesma magia. Os feitiços são os mesmos. São os mesmos feitiços que eles fazem. O sotaque, você tem essa diferença, talvez para alguém que assiste o filme legendado como eu. Como Gente, nós. fazer uma campanha, vejam filmes legendados, Com áudio certeza. original, por favor, é muito saudável. Tem até uma questão técnica, né? No áudio Exatamente. original, no áudio dublado. Mas no Animais Fantásticos tem muito disso, e assim, é muito diferente, mas é muito igual, então você se transporta também para o mesmo sentimento que você tem de assistir um filme É uma do Harry nostalgia, Potter. uma sensação nostálgica. E também tem outra coisa muito interessante, que eu não sei se todos sabem. Todos esses eventos que acontecem no mundo de Harry Potter, eles estão diretamente relacionados com fatos históricos da nossa humanidade. No Animais Fantásticos, eles citam Salem, né? Que foi o que aconteceu, que mataram vários bruxos. E eles explicam lá que tem obscuros pela pessoa reprimir a própria magia. A Segunda Guerra Bruxa, ocasionalmente, é no mesmo período da Segunda Guerra Mundial. Então, você consegue ir fazendo esses links de uma outra forma mais lúdica para explicar as coisas horríveis que aconteceram paralelamente, e que isso foi ruim no mundo bruxo também, né? É bem engraçado esse link que eles fazem com algumas coisas. E assim, vocês citaram, são 7, né, no total. Isso mesmo. Isso. Assim, vocês poderiam falar pra gente, assim, qual foi assim, esse daqui eu já li trocentas vezes, esse daqui é meu favorito. Todos. Esse daqui eu vou ler É que todos. assim, você começa a reler, Mas você deve relê ter tudo. um. Não, Deve tem ter um. um. Eu gosto muito, tanto do filme quanto do livro. Pra mim, o melhor é O Prisioneiro de Azkaban. Eu É o concordo único que com eu a assisti, Fernanda. inclusive. Eu concordo com a É o Fernanda. único É que eu assisti. muito bom essa história dos Sirius. Lição pra casa, termine de ver os outros. Mas eu concordo com a Fernanda, porque eu acho que é no terceiro livro, né? Ou no terceiro filme, porque são 7 livros e 8 filmes. Essa pegada dos 8 filmes é uma questão um pouco mais comercial mesmo, de destrinchar o último para ter mais um ano de Harry Potter, para ter mais um ano de ganho também, e para deixar a história que se passa no final, que é tão complexa, um pouco mais tomar um pouco mais de cuidado e contar as coisas um pouco mais no detalhe também. Fechar as pontas soltas, né? Que o filme acaba Exatamente. pode deixar Pode deixar eles... pontas soltas, então por isso que eles dividiram. Então são 7 filmes, 7 livros, 8 filmes. Meu favorito, assim, pessoalmente também é O Prisioneiro de Azkaban, porque é quando o Harry descobre
ele é aquele menino ali órfão que vive com os tios que não ligam muito pra ele, não acreditam muito no que ele pode fazer, no potencial, não gostam de magia, são trouxas, né, como o filme retrata, mas é onde ele descobre que ele tem alguém de família que é um próximo. padrinho e que é próximo, que ele tem essa relação afetiva muito forte, né, com... E também muda, né? Porque todos os filmes do Harry Potter, o Voldemort tenta matar ele. Em todos os filmes. E coitado, ele é um pouco competente. E no terceiro, não. Porque dá uma ideia de que ele vai ser morto, que alguém quer pegar ele, mas no final das contas era só o padrinho querendo reencontrar. Exato. Então, você se envolve com aquilo, porque você já tá acostumado ao Voldemort, né? Você acha que é algum plano, alguma coisa. E no final das contas você vê que não é, que na verdade era o padrinho. E, dá uma coisa muito louca, porque fala do assassinato dos pais dele. Isso mesmo. E tem um amadurecimento dos personagens muito grande. Terceiro versus segundo livro. Sim. É muito assim, até a Câmara Secreta, o Harry e os personagens em si... Eu vou tirar a Hermione porque ela sempre foi muito madura, ela sempre foi muito correta, muito centrada. Melhor mas pessoa, melhor. Eles são assim, são crianças, estão descobrindo a magia, estão vendo como as coisas funcionam, é um mundo muito novo. Mas a partir do terceiro adiante, que começa ali, eles percebem essa responsabilidade, eles ficam mais maduros, assim, o personagem amadurece, e eu acho que vem um pouco também com os atores, né, porque teve uma diferença ali de 2 anos entre o segundo e o terceiro de idade dos atores para gravarem. Eu não sei se é uma curiosidade, mas para quem não sabe, o Harry Potter, o Daniel Radcliffe era sempre 1 ano mais velho do que o Harry Potter nos filmes que ele gravou. Sim. Então, mostra um pouquinho desse amadurecimento dos atores, da direção, dos personagens, que houveram algumas mudanças. Rolou a mudança, né, no Dumbledore. Exatamente. Que, inclusive, curiosidade, Gandalf, que é o Ian McKellen, que ele foi cotado para entrar como Dumbledore. Mas eles tinham uma rixa, né? Ele com o ator que morreu, né? Ele e o ator que morreu. E ele se recusou a ser o Dumbledore porque ele não queria continuar uma coisa que o outro tinha começado. Então é bem engraçado, porque ele é o... Gente, você pensa no mago, você lembra do Gandalf. E o Dumbledore do terceiro até lembra. Tipo, você fala, putz, será que é? Se você não conhece nem nada, você chega a cogitar. Você fala, nossa, tá parecido. E é isso. Você citou, o Robert que citou, que a maioria são passados lá fora e parece que só existe magia lá. Vocês chegaram a pesquisar alguma coisa do tipo para entender o porquê disso? Eu acho que é muito porque é o mundo onde a J.K. viveu. Ela é britânica, ela é uma cultura mora em Londres. Deles. Não diria que é uma cultura, mas foi talvez o ambiente onde ela cresceu, onde ela saiu da infância para se tornar uma mulher adulta, escritora e que produziu uma franquia tão grande. Então, o tipo de cultura que ela consome, o ambiente onde ela vive, que é um ambiente ali... As referências. Exatamente, que levou ela a escrever aquele livro, aquela franquia, toda voltada para essa parte mais europeia, de fato, porque... a cultura dos bruxos e dos magos é uma coisa europeia. É uma coisa europeia e muito escandinava também, que Sim. acaba entrando um pouco nisso. Um dos primeiros livros que eu li sobre o tema foi As Brumas de Avalon, que fala dos Cavaleiros da Távola Redonda, Rei Arthur, o fato dele tirar a espada da pedra. Acho que todo mundo conhece essa história. E nele tem o Mago Merlin e... Qual que é o nome da bruxa? Tem a bruxa rival enfim, essa história é uma história muito antiga, vem com os druidas, se você for voltando tem os celtas, é uma coisa que eles sempre cultuavam muito. A J.K. até, por ela participar dessa cultura, em Londres, para quem não sabe, vende-se varinhas, que são como artefatos realmente mágicos, como a Igreja Católica cultua os santos e etc. E as pessoas que criam varinhas de verdade, falando varinhas de verdade, porque agora tem as réplicas do Harry Potter, né? Mas essas varinhas de verdade, elas têm poderes curativos, como acender um incenso em casa, quem é da religião associa uma coisa com outra. E os fãs de Harry Potter começaram a comprar essas varinhas e ela teve que dar um alerta. Do tipo, gente, essas varinhas não são para você comprar assim, sem discriminação. Você tem que entender o que elas estão simbolizando. É uma religião, cultura. É uma fonte de poder para eles mesmo. E, assim, eu acho que é uma cultura essencialmente europeia. Que os americanos, né, a gente é colonizado, acabou misturando muito, mas aqui a gente tem muitas referências das nossas tribos. E lá, as tribos de lá cultuavam essa magia. Exato. E eu acho que é por isso que o foco é lá.
Quando a gente chega ali no quarto filme, né, no quarto livro, que a gente vai falar do torneio Tribruxa e a gente vai falar sobre essa vinda de outras escolas, de outros locais físicos para Hogwarts para poder cultuar aquele torneio que é muito conhecido. Eles têm algumas referências de escolas de outras cidades, né, outros países. Tem a Beauxbatons, que é uma escola francesa, e a Durmstrang, que é uma escola russa. Sim. E aí, nesse período, nessa época em que o filme foi lançado, existiu-se muitas especulações de tipo, nossa, então... Se tem na França, o pode mundo ter de em outro Harry lugar. Potter, exato, o mundo de Harry Potter não é só Inglaterra. Onde mais será que pode ter? Então, criou-se, né? E aí, assim, não sabemos exatamente a fonte, mas criou-se rumores de que sim, existem. Inclusive, no Brasil, era uma escola na Amazônia, Sim. que poderia ser Que o foi pra equivalente... Que eles falam, né, até que é um lugar onde eles têm um conhecimento muito grande sobre as criaturas mágicas. Acho que até por isso que eles incluíram eles no filme. O próprio Harry Potter, ele tem um blog chamado Pottermore. E é sempre coisas ou que a autora posta, ou que ela mencionou numa entrevista, ou mesmo fãs que foram realmente muito atrás daquilo e foi autorizado. E aí essas histórias estão todas no Pottermore, para quem quiser acessar também, é bem legal. Que tem várias histórias complementares, que fala dos elfos, fala de criaturas, tem histórias, sub-histórias do filme que nunca foram explicadas e eles colocam lá. E essas escolas acabou sendo mencionada nesse momento, que tem... Não tem só aqui, tem no Peru, tem nos Estados Unidos, tem uma na Alemanha, África, e aí cada lugar tem um bruxo ou uma especialidade mágica, né? Que eles têm as matérias e aí cada lugar tem uma característica. Eu queria achar do Brasil que eu vou lá pedir minha carta pessoalmente, gente. Porque... As nossas cartas foram perdidas, porque Voldemort acabou com todas elas. Pois é, Olha só. pode ter acontecido isso. Olha, é um tema muito rico, né? Se a gente for parar para falar de Harry Potter, tem muita Horas coisa. e horas. Podia pegar um livro e cada um era um podcast para Diferente, cada livro. para cada livro. Livro 1, livro 2, que é muito bom. Eu acho que todas as idades, né? Dá para ver e acompanhar, né? Ler o livro. Vocês gostam de maratonar séries? Nossa. Vocês Com são certeza. desses? Somos desses. Tem um dado aqui interessante no final, que a gente já está chegando ao fim. Infelizmente, está chegando ao fim. A Netflix, ela não costuma divulgar, né? Ela divulgou as séries e filmes mais assistidas. Por quê? Há uma dificuldade, segundo a Netflix, segundo, né, o que diz, o que eu li aqui, de mensurar os resultados de plataforma de streaming, né? E que raramente ela divulga essas coisas. E não há um jeito simples de medir essa audiência dentro dessa plataforma. Então ela colocou aqui o top 10, né, das séries e filmes mais assistidas no momento na Netflix. Então, pegando esse gancho do Cássio, nós listamos as 10 obras mais assistidas da plataforma, né? Em primeiro lugar tá Orange is the New Black, é uma série que tá há um tempo na plataforma já, tem algumas temporadas aí rolando. Um resumo breve: essa série ela aborda o dia a dia das presidiárias, ela tem um viés meio dramático, mas também tem uma pitada de humor. E segundo dados da própria Netflix, que foi cedida em uma entrevista recente, pelo menos 105 milhões de espectadores assistiram pelo menos um episódio da série. Então é uma série que movimenta bastante, não só dentro da plataforma, mas ela é bem comentada também nas redes sociais. E a segunda, Operação Fronteira, com um elenco estrelado, maravilhoso. O filme acumulou 52 milhões de views nas primeiras 4 semanas, hein, gente? Bastante. A terceira que eles divulgaram, né, é The Umbrella Academy. Segundo os diretores da Netflix, a série é baseada nos quadrinhos, né, de Gerard Way, meu inglês do Brasil, e do brasileiro Gabriel, que teve mais de 45 milhões de visualizações no primeiro mês na plataforma. É engraçado que nenhuma das 10 eu assisti. Também não. Olha, eu assisti Operação Fronteira e eu assisti o The Umbrella Academy. É realmente muito bom. E eu acho que o sucesso de Operação Fronteira foi o elenco mesmo, que é um elenco de peso, um elenco renomado, e as pessoas acabaram procurando por isso. E The Umbrella Academy é fantástico. Assistam.
Em quarto lugar tem o Box, o filme que foi estrelado pela Sandra Bullock, né? Movimentou bastante as redes sociais também, por ser protagonizado por uma atriz, né? Que é muito influente, já fez bastante filmes de grande sucesso e teve uma marca de 80 milhões de visualizações, né? No primeiro mês, de acordo com dados da própria Netflix também. Em quinta vem Stranger Things, né? Semana seguinte à estreia, a plataforma divulgou que a terceira temporada havia alcançado um recorde de audiência com 40 milhões de casas assistindo. Gente, é muita casa. Olha, Stranger Things, ó, querendo atrapalhar aí o final também, do negócio. né? Segundo redes sociais. Ele tem muita referência dos anos 90, é uma série incrível. Apesar de ter crianças no elenco, ela não é nada infantil. Ela é para todas as idades, mas ela tem algumas coisas de peso. E, cara, é fantástico. Assistam, Stranger Things vale a pena. Vale não, Rob? Você assistiu? Insista. É A Estrada Sem Lei. Agora, de novo, meu inglês do Tupiniquim com Woody Harrelson e Kevin Costner. O filme acumulou mais de 40 milhões de acessos em seu primeiro mês na plataforma entre abril e maio. Fernanda deve ter assistido também. Ela maratonou todas. Assisti também. Assistiu todas. Em sétimo lugar, a gente tem Sex Education. Foi uma série que também foi muito comentada nas redes sociais. Tem um elenco meio teen e tem um viés total de comédia também. Ela marcou cerca de 40 milhões de contas assistindo essa série maravilhosa. Mas vou ouvir dizer que você não gostou. Não gostei. Falaram que você não gostou. Sex Não Education gostei, é sensacional. eu comecei, mas não foi uma série que me prendeu. É sensacional. é o despertar, pra quem não viu ainda, é o despertar sexual de um adolescente. De almas. Que tem um É pouco o íntimo, de ansiedade, tem um pouco de dificuldade de se associar com as pessoas. A mãe dele é uma sexóloga, muito aberta e muito Like Laura Miller. Sim. sem vergonha, vamos dizer assim, do O que meio. deixa meio constrangido, né, em alguns momentos. Exatamente, mas é sensacional. Eu super indico assistir, assim, pelo menos a única temporada que tem, acho que em um dia. Eu sou desses, gente, desculpa. Em oitava vem Mistério no Mediterrâneo. O novo filme com Adam Sandler e Jennifer Aniston quebrou recordes para a estreia de um filme na plataforma, com 30 milhões de visualizações em seu primeiro fim de semana, segundo a Netflix. Gente. Mistério no Mediterrâneo é um filme que nasceu de um livro da Agatha Christie, né? Um dos livros da Agatha Christie. Que... É um dos filmes que salva a carreira do Adam Sandler. Né? Exatamente, vamos combinar, Que é meio porque... difícil. Ele é muito taxado pelos filmes comédia pastelão, mas assim, esse filme ele é engraçado e ele tem um conteúdo de história legal, não é só um filminho bacana, assim, vale perder umas horinhas aí. Pra assistir. Cássio, acho que só eu e você que não assistiu nada daqui. Exatamente. Eu acho que só Eles fui assistiram a... tudo, né? Na verdade, eu não tenho... Eu acho que nenhum desses eu assisti até o final, assim. Alguns eu comecei, mas dizer que eu assisti, eu não assisti. Eu acho que Box eu assisti. Não, Box eu não assisti também. Então, aqui em nono lugar, Olhos que Condenam. A própria diretora, ela revelou que mais de 23 milhões de contas assistiram sua minissérie sobre o crime que ficou conhecido como a Central Park Five. Em 10º e último lugar, a gente tem Fire, o grande evento que nunca aconteceu. É um filme, né, um documentário, na verdade, que também teve uma concorrência com o Hulu, que é um outro documentário que fala sobre o festival. E mesmo com essa concorrência toda, a Netflix ela contabilizou 20 milhões de acessos ao filme sobre o festival. E é Isso, isso! Acabou! Laurinha. Que pena que acabou, né, Que gente? pena que acabou, A porque gente se fica- deixar, eu e o Rob, a gente fala pra pois fala. sempre. A gente Legal. ia deixar largar o microfone aí, vocês iam ficar falando. Mas muito obrigado pelo convite de Obrigado vocês. vocês. Sempre que Vocês tiverem foram algo do fantásticos. tema, nos chamem. Com certeza. Vou deixar... A gente pode deixar as redes sociais? pra Pode. galera Claro. seguir? Sim, sim. Vou deixar as redes sociais, Super. então. Vou deixar o Instagram, né, gente? Que o Facebook já tá Já tá Tá flopado. mais, Ido. exato. Então, vocês podem seguir lá no @araujorobert1. A Fernanda...
Sigam @Mercury Comunicação, que é incrível, também é um pouco do nosso trabalho junto. Exatamente, tem um pouquinho do nosso conteúdo lá que a gente desenvolve. Agradeço pelo convite aí, foi bem legal. Já que todo mundo divulgou, eu vou divulgar o meu também. Segue lá, gente, @CassioGamaOff. Quero seguidor. Você tem um off mesmo? Tem, eu sou oficial. Ele é oficial. Eu sou o primeiro. Off, Cássio Gama Off de oficial. Gente, Como que assim? chique. Me sigam também, @Mersalina_. Meu, gente, todo mundo me segue, não E vou o nem- blog, nosso blog, né, também. Vamos lá, gente. Assim a gente encerra o nosso programa. Muito obrigada pela audiência e até o próximo podcast. Espero vocês, hein, no próximo Vai também. deixar. Muito obrigado. Valeu, gente. Não deixe de nos acompanhar no blog e nas redes sociais. E comentem aí o que acharam dos filmes, dos livros. Por favor. Dê sugestões também, né? De outros filmes pra gente poder falar. Vamos fazer um coro agora, da última aqui. Vamos lá, galera. Vamos lá, hein? Videotape, A lente do futuro.